boa noite, turma linda e maravilhosa, professor Gilvan na área. Boa noite, meus queridos de Hugo, Napoleão, São Pedro do Piauí, Tamboril do Piauí. Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula de capacitação, qualificação profissional na área de assistente administrativo. Olha só o que o professor trouxe hoje para vocês, meus queridos alunos. Vamos focar aqui, meu querido maravilhoso Rafael. Vamos lá, vamos lá. Olha o roteiro de hoje, meus queridos. Roteiro de hoje. Vamos lá. Conceitos de gestão de processo e por gestão de processo. Olha só o que nós vamos ver. Conceitos de gestão de processo e gestão por processo. Nós vamos também trabalhar, a gente tem o principal objetivo é desenvolver as habilidades sobre o mapeamento de processo. Mas antes disso, nós vamos recordar a aula anterior com questões. Sempre eu gosto de fazer isso, gente. Colocar a aula anterior, professor, com questões. Nós vamos trabalhar metodologia de processos. Vamos falar de gerenciamento de processos, que é o BPM, ok? BPM, que essa sigla significa gerenciamento de processos de negócio. Ok, meus queridos? Vamos revisar, porque recordar é viver e aprender. Ok, meus queridos? Vamos lá, primeira questão. Nós trabalhamos planejamento estratégico, tático e operacional. Foram esses dois assuntos que nós trabalhamos nas aulas anteriores. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Que vocês já estão craques para fazer essas questões. Pois vamos lá, vamos ver se vocês realmente vão conseguir acertar. Os princípios gerais da administração orientam o gestor no desenvolvimento sobre suas funções, entre as quais destacam-se a função de planejar. A esse respeito, é correto afirmar que há 3 níveis de planejamento, que se diferenciam quanto ao prazo, sendo longo, olha só, gente, palavras-chave, sendo longo, médio e curto prazo. Se vocês desenharem uma pirâmide, fica até mais fácil a visualização deste assunto. O nível número 1, ele é de longo prazo. Revisando aqui, ó. O número 2 é de curto. Não, gente, desculpa. Corrigindo, é médio. Deu um lápis mental aqui. Vamos lá. Médio. Impressionante. Que esse negócio aqui não vai. Agora vai. Médio, prazo, ó. E esse 3 é curto. Curto o quê? Prazo. O que significa, meus queridos? Que o curto prazo, ele é a base da pirâmide. Se vocês lembrarem das aulas que foi ministrada aqui, vocês vão entender que a letra correta, que fala longo, é estratégico, médio significa tático e curto significa operacional. De cara,
De cara, dá para saber que é letra A. Gente, não tem erro. Porque isso aqui é estratégico, tático e operacional. O estratégico é conhecido como institucional. E o tático é conhecido como intermediário. E o 3 é conhecido como operacional. É a base. Ok? Então, a letra correta, professor Gilvan, é letra A. Olha, gente, aqui, maravilha. Letra A. Ok? Tranquilo, tranquilo? Vamos para a segunda. Sobre o planejamento. Analise as afirmativas abaixo. Planejamento estratégico é o processo de definir atividades e recursos. Ele é feito na base da pirâmide e para a realização de qualquer objetivo. 2. Planos funcionais são elaborados para possibilitar a realização de planos do topo organizacional, das organizações. 3. Planejamento operacional é o processo de definir objetivos e formas de realizá-los e definir planos para toda a organização. Gente, é como eu falo para vocês. Essas questões às vezes colocam características absurdas. Eles pegam características do planejamento estratégico, mistura com planejamento operacional. Pega características do planejamento operacional e mistura com planejamento estratégico e vice-versa. Então, meus queridos alunos, o que nós temos que observar é identificar palavras-chave. Identificar palavras-chave. Vejam só essa terceira, ó. Definir objetivos. Definir objetivos. Formas de realizar planos. Falou para toda a organização. Gente, isso aqui é característica do planejamento o quê? Planejamento estratégico. Isso aqui é característico. Olha essas provas de concursos, principalmente, costuma-se fazer esse tipo de mistura. Então, se eu elimino a terceira, então não pode ser nem letra A, nem pode ser letra B, e nem pode ser letra E. Então, eu tenho duas possibilidades. Que, se vocês observarem, reduzindo as duas possibilidades, a única que está correta é a número 2. Por quê, professor? Porque ele pegou e misturou. Ele trocou, como eu falei para vocês, ele trocou o planejamento operacional com o planejamento estratégico. É ao contrário, meus queridos. Esse A1 era para estar aqui e A3 era para estar lá em cima. Porque falou as palavras-chave. Palavras-chave para vocês nunca mais esquecerem. Falou em definir objetivos e recursos. É do planejamento operacional. Falou em definir objetivos, metas. É do estratégico. São palavras-chave que vocês nunca mais errarão em concurso nenhum ou em provas seletivas. Vamos para... Ali foi a letra D, tá, gente? Para a terceira questão. Terceira questão. Primeira fase do planejamento estratégico é a definição da missão, visão e dos valores de qualquer organização. Do que se refere à visão, assinale a alternativa correta. Letra A. É a razão
de ser da empresa. Além do porquê, expressa a essência da organização e deve ser orientada para o futuro. Letra B. Trata-se do propósito fundamental e único de a organização existir. C. Refere-se aos princípios, às crenças, às normas e aos padrões que orientam o comportamento e a atuação da organização. D. É como se espera que a organização seja vista e reconhecida por colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes ou pela sociedade. E. São virtudes e bens desejáveis que traduzem um sentido comum, uma visão única, a ser compartilhadas por diretores, gerentes e funcionários. E aí, gente? Acabei de ler todas as alternativas, onde a primeira fase do planejamento sempre vai ser a definição da sua missão, a da sua visão e de valores da organização, sempre. Quando ele pergunta o que é visão, ela se confunde muito com missão. Cuidado, são duas coisas totalmente diferentes. Visão é como eu quero estar, como é que eu desejo, onde eu quero chegar. Minha visão é ser concursado, um exemplo. Eu quero ser concursado do governo federal. Isso é minha visão daqui a 2, 3 anos. Minha missão é estudar, me dedicar. Então, cuidado, gente. Missão, ela se confunde muito com a missão e visão. Porque missão é a razão de ser da empresa, a missão. Já a visão, não. Eu quero ter um propósito. Quero ter um propósito onde eu quero chegar. Então, é como se a empresa, ela pode ser vista, reconhecida. Então, gente, veja aí, ó. Palavras-chave, razão de ser da empresa, propósito fundamental da empresa. Quando se refere princípios, crenças, normas, padrões que orientam o comportamento da organização, não tem nada a ver com visão. Agora, presta atenção, como se espera que a organização seja vista? Então, minha visão por colaboradores, clientes, são virtudes e bem desejáveis, que traduzem um sentido comum, uma visão única a ser compartilhada por diretores. Gente, de cara, tá aqui, ó. Como é que eu desejo? Palavra-chave, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Como é que eu desejo, onde eu quero estar. Como é que eu quero ser reconhecido, como é que eu espero. Por isso, que essas características aqui acima é de missão. Todas essas características são da missão. Missão. Certo, meus queridos? Por isso que é a letra D de dado. Vamos para a quarta, meus queridos. Quarta questão. No nível em que as tarefas e operações da empresa são executadas, o planejamento operacional se preocupa basicamente em duas questões. Isso eu deixei na aula passada, gente, para vocês pesquisarem. Eu deixei na aula passada para vocês pesquisarem, para vocês fazerem essa questão objetiva, ou subjetiva, corrigindo. Subjetiva. Então, quais são essas questões e qual a área específica da organização? Isso foi um assunto do nível operacional, que a resposta correta é o que fazer e como fazer. Refere-se especificamente às tarefas e operações realizadas no dia a dia. Ou seja, gente, é o foco principal do nível operacional, é a base.
da organização. Vocês têm que fazer essas duas perguntas. O que fazer e como fazer? O que fazer e como fazer? Quinta, como o grau de liberdade na execução das tarefas e operações é muito estreito e pequeno, o planejamento operacional se caracteriza pelo detalhamento com o que estabelece as tarefas e operações. Nesse sentido, qual é o foco e a abrangência? Qual o foco e a abrangência do planejamento operacional? Essa é a pergunta. E aí, meus queridos? Como seria a resposta correta? Tá aí. A resposta correta seria pelo caráter imediatista, focalizando apenas o curto prazo, pela estreita abrangência focal, abordando apenas a tarefa ou operação de cada vez. Essa é a resposta. Tranquilo? Agora essa aqui é enorme. Se vocês fossem responder ela, e eu espero que vocês tenham respondido de maneira tranquila, como eu deixei na aula passada este assunto, quero ver de vocês. Faça um esquema demonstrando os tipos de plano operacional. Eu deixei destacado lá em cima o nome planejamento operacional para que vocês possam atrelar os tipos de plano operacional. Existem os tipos e suas especificidades. Quero saber de vocês. Como é que vocês responderiam esta questão? Tá aí, ó. São 4, meus queridos. Segundo alguns livros de administração geral, eles mostram 4 tipos de planos operacionais: procedimentos, orçamentos, programas ou programações, regras ou regulamentos. Então, procedimentos significa fluxograma vertical, fluxograma horizontal e fluxograma em blocos. Quando eu falo tipo de planos operacionais, orçamento, envolve o fluxo de caixa, orçamento de despesa, encargos sociais, orçamento de serviços. Quando envolve programas ou programações, envolve cronograma, gráfico de Gantt e gráfico PET. Isso, gente, para que vocês possam entender, esse programa ou programações é tipo uma tabela onde eu vou mostrar um gráfico, não é nem um gráfico, é uma tabela em si, onde você vai mostrar o que você vai fazer, se o que você vai fazer foi realizável ou não realizável, se está em atraso ou não está em atraso. Já, meus amores, regras ou regulamentos tem a ver com a listagem de operações ou checklist. Principalmente envolve o controle. Envolve o controle.
Então, o esquema é esse, gente. Olha como é simples. Lindinalva Rodrigues, sempre aqui presente conosco. Muito boa noite para você, Lindinalva. Feliz demais por você estar aqui novamente. Muito bom. Sempre pontualíssima. Lindinalva, a gente está fazendo algumas questões da aula anterior, fazendo uma revisão, certo? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acertar esta 7 e essa... Não, essa 7ª questão e essa 8ª. No processo de planejamento estratégico, a análise SWOT é uma importante ferramenta de avaliação de cenários, na qual as forças e as oportunidades correspondem à análise organizacional, enquanto as ameaças e as fraquezas, elas correspondem à análise ambiental. Gente, se você for desenhar análise fofa, você vai desenhar assim. Fofa. E essa análise fofa significa essa análise SWOT, onde eu tenho pontos positivos, negativo e negativo. Olha, Lindinalva. Se eu dividir esses pontos no meio, assim, ó, vamos imaginar uma pizza. Dividir no meio tem 4 partes. Esse lado aqui são fatores que eu consigo controlar, que são chamados de internos. Esse lado aqui, esquerdo, direito. Meu lado direito, eu chamo de fatores externos. Eu não consigo controlar esses fatores. Todas essas análises é chamada de análise ambiental. Certo? Ela não tem diferença. Então, aqui é uma força, aqui é uma fraqueza. Aqui é uma oportunidade, aqui é uma ameaça. Então, aqui são pontos fortes e pontos fracos, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Ou seja, os fatores internos e externos, ele tem pontos positivos e negativos. Isso é avaliação de cenários. Essa história que ele colocou aqui, ó, análise organizacional e análise ambiental, é absurdo. É a mesma coisa. Não diferencie. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça são análises ambientais. Do lado externo, interno e externo. Então a resposta está errada. Por causa dessa explicação aqui, ó. Não existe isso. Ok? Conseguiram compreender? É só fazer esse desenho, gente. Vocês treinaram bastante esse desenho. Só. Ok? Vamos para a 8ª. Planejamento tático possui uma visão de longo prazo. Gente, aquela característica que eu pedi para vocês copiarem. Planejamento estratégico é de longo, tático é médio e operacional é curto. Pronto. Dei a resposta. Vamos para a palavra-chave. Se é tático e ele está dizendo que é longo prazo, nem vou ler o resto. Não vou ler o resto. É absurdo. Planejamento tático é de curto prazo.
Então, está errado essa palavra aqui. Que isso aqui é de quem? De quem? Do planejamento estratégico. Estão erradérrimo. Olha, gente, vocês estão conseguindo observar como as questões, a gente basta aprender as palavras-chave que a gente consegue responder essas questões de concurso público. E essas questões que eu coloco aí, certo, errado, essas são questões de uma banca de concurso que existe aqui no Brasil, da Universidade de Brasília, que ela coloca 120 afirmações dessas aí, onde você vai julgar certo ou errado. E se você errar uma dessa aqui e acertar uma dessa, é anulada a questão. Enquanto uma certa e uma errada, ou seja, você zera. Um aluno meu chegou para mim e disse assim: professor, eu acertei 60, só que eu errei 60. Eu fui bem na prova? Aí eu digo, nessa banca não. Nessa banca da UNB, você zerou. Professor, eu zerei, acertei 60 e errei 60. Errou. Foi zerar a prova. A CESP, ela é desse jeito, gente. É uma das mais difíceis que vocês possam imaginar. Deu para entender, meus queridos? Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Certo? A nona. Nona é enorme. Nona é enorme. Planejamento estratégico é o processo de estruturar, esclarecer os cursos de ação da empresa e os objetivos que deve alcançar. O processo sistemático de planejamento estratégico é uma sequência de análises e decisões que compreende os componentes. Letra A. Formatação de equipe para tomada de decisão, diagnóstico da situação, avaliação do resultado, melhoria contínua do processo. Letra B. Eleição do líder da equipe, identificação do problema, análise dos ambientes institucionais interno e externo e treinamento da equipe. Treinamento da equipe. Então, letra... Onde é que eu estava? Letra D, né? C. Definição de objetivos prioritários, eleição da estratégia preferencial, definição do plano estratégico, contendo objetivos, estratégias funcionais e operacionais e execução. Vamos ver. Vamos para D. Análise da situação estratégica. Boa. Análise do ambiente externo. Ótimo. Análise do ambiente interno. Perfeito. Definição do plano estratégico. Perfeito. Objetivos, contendo objetivos. Show de bola. Estratégias funcionais e operacionais, execução e avaliação. Vamos deixar ela aí. Ela define bem os componentes do planejamento estratégico. Letra E. O planejamento diz respeito às decisões. As decisões, meus queridos. As decisões. O que é isso, meus queridos? Vamos lá. Que decisões são essas? Vamos para a palavra-chave. Formatação de equipe, diagnóstico, avaliação, melhoria contínua do processo. E aí, pessoal? E aí, meus povos? A mais
correta está entre a C e a D. Por quê, meus queridos alunos? Tens dentro do planejamento estratégico, se vocês derem uma olhada nos slides anteriores, nós vamos ter características que foi colocado para vocês. Olha só como falei para vocês. Eu falei entre a C e a D, lembra? Ó? Mas eu disse que deixe quieta aí a D. Gente, tá lindo. Se vocês querem saber quais são as etapas, a sequência correta, quando se fala de planejamento estratégico, basta seguir esta linha de raciocínio aqui, ó. Análise da situação estratégica, análise do ambiente externo, análise do ambiente interno, definição do plano estratégico, contendo objetivos, estratégias funcionais e operacionais de execução. Por que que a letra C está errada? Por quê? Olha, gente, definições de objetivos, nada a ver. Esse aqui, treinamento de equipe, eleição de líder, identificação do problema. Isso aqui está mais para liderança. Melhoria contínua, gestão de qualidade, muita coisa errada. Planejamento diz respeito às decisões futuras. É um ato isolado. Nada a ver, gente. Ato isolado. Totalmente absurdo. Não é um ato isolado. Então, por isso que a letra D é a mais correta de todas. Vamos para a décima. Décima, para a gente poder encerrar nossa revisão, certo? De maneira bem bacana. Vamos lá? Vamos ler. O chefe de um departamento reuniu um grupo de funcionários de uma breve introdução a respeito das mudanças organizacionais. Definiu que cada grupo de atendimento deveria processar 10 pedidos por mês e reproduzir o tempo de atendimento em 50%. Esses são os exemplos de metas. Quais tipos de metas? Táticas, planificadas, estratégicas, operacionais ou extraordinárias. E aí, meus queridos? E aí, meus queridos? E aí, meus queridos? E aí, meu filho? Vamos lá? A resposta mais correta, gente, quando ele coloca aí o chefe de um departamento, falou departamento. Departamento, gente. Não tem nada a ver com extraordinária. Não tem nada a ver com planificada. Não tem nada a ver com operacional. Tem um desses dois. Mas a mais correta, certo? Eu botei o gabarito aí errado, gente, tá? Não é operacional. Que, ó, o chefe de um departamento reuniu um grupo de funcionários e depois de uma breve introdução a respeito das mudanças organizacionais, definiu que cada grupo de atendimento deveria processar 10 pedidos por mês e reduzir o tempo de atendimento. Ah, meus queridos, mas presta atenção. Tempo de atendimento. Ou seja, quando eu lido, certo? Fazendo aqui uma releitura, quando eu lido com o atendimento, vocês vão observar uma coisa dentro da administração. A base da pirâmide é a base onde eu tenho maior contato com o cliente. A base, eu tenho maior contato com o cliente. Quando uma questão falar em cliente, atendimento, algo do tipo melhorar o atendimento, tem a ver com o nível operacional, certo? Tem a ver com o nível operacional. Então, a correta é a letra D, gente, certo? A D. Então, deu para entender? Então, está diretamente voltada
para essa questão do cliente. Então, meus queridos, foi aí uma revisão sobre o assunto das aulas anteriores, mas o que nós vamos ver hoje, nosso assunto mais importante de hoje, certo? Então, vamos para mais uma aula, mais um assunto, que é o chamado de metodologia de gestão de processos. Gestão de processos de negócio, onde nós vamos falar de projeto, modelagem, simulação, execução, monitoramento, melhoria. Então, esses são as etapas da gestão de processos de negócio. Então, vamos comigo para mais uma aula, meus amores. Vamos para mais uma aula. Então, coloquei a definição aqui de uma maneira bem simplória. Coloquei um textão. Gente, estes slides, eu coloquei muito texto. Por quê? Porque eu coloquei bastante texto. Eu fiquei preocupado porque este assunto, ele é muito extenso, complicado. Muito mesmo. Ele não é fácil de se entender e nem de aplicar. Quando eu falo em gerenciamento de processo de negócio, geralmente se utiliza-se de tecnologia de informação. Utiliza-se muito. Então, tem muito textão. Então, eu peço para vocês que tiverem bastante tempo, deem uma lida com calma. Muita mesmo, porque vocês vão começar a entender o que é um gerenciamento de processo ou uma modelagem de processo. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, utilizando dois exemplos. A Claudine aqui é a... Pronto. Eu vou utilizar elas duas como exemplo. Você faz café? Gosta de fazer café? Beleza. Como é que você faz café, Claudine? A Claudine vai participar aqui, gente. Qual é o teu primeiro passo? Coloca água no fogo. Para ela ferver. Aí ela diz que coloca água no fogo para ferver. Aí quando estiver fervendo, eu coloco o pó do café. Quando estiver fervendo, ela coloca o pó do café. Olha, gente, ela coloca dentro da panela. Vou colocar quantos pós? Acho que uns 4 colheres. 4 colheres cheias ou não? Média. Cheia. 4 colheres. Aí é forte o café. Ótimo, gostei. 4 colheres. Quantas colheres de açúcar? Mas todo dia tu faz esse procedimento, 4, ou tem dia que é 3? Olha só, gente, chegou onde eu queria. Você é assim, faz o café desta maneira como ela? Não. Ó, vocês estão vendo? Faz de forma diferente. Eu faço de forma diferente da Claudine. Esse nome, né? Ou então, faço diferente. Entendeu? Então, meus queridos alunos, isso são processos. Então, a modelagem de processo, ela veio para dizer assim, gente, vamos padronizar um jeito. Se eu contratasse a Claudine para ser copeira numa empresa de executivos, de advogados, aí eu vou dizer assim para ela, olha, Claudine, você vai colocar todo dia 4 pores para 1 litro. Ó, eu já disse assim, 1 litro, cada 1 litro será 5 colheres cheias de café, mais 5 de açúcar. Todo dia você vai fazer esse procedimento. Isso é modelagem. Isso é promover o controle, a transformação. Isso é fazer uma especialização de trabalho. Resumindo o slide, ó, sem precisar fazer leitura. Eu resumi esse slide. Utilizando
utilizando este exemplo. Então, existem 4 pilares, 4, dentro do gerenciamento de processos de negócio. É padronização, tem que padronizar os processos. Então, se todos aqui fizerem, se fizer café de forma diferente, não vai haver uma padronização. Tem dia que vai ser amargo, tem dia que vai ser chafé, tem dia que vai ser mel, tem dia que... Meu amigo vai sair todo dia de forma diferente. Então, a introdução deste assunto, a gente já tem que começar a pensar em procedimentos que tem que acontecer. Daqui a pouco, na nossa segunda aula, eu vou explicar de maneira mais prática, mais sucinta, com mais riqueza de detalhes, o que é um gerenciamento de processos de negócio. Resumindo, é um controle, ok? Então não saia daí, que a gente volta já, com muito mais.